Boa tarde, meu nome é Isabela Camargo, estamos iniciando então o primeiro AtualizaCast, no principal evento de uro-oncologia do país. Eu estou aqui com o Dr. Gilberto Almeida, urologista, chefe do Departamento de Cirurgia Robótica SBU. Bem-vindo, Dr. Giba, posso chamar assim? Pode, claro, à vontade. E também com a doutora Karina, oncologista clínica, presidente do LACOG-GU. Karine, bem-vinda. Obrigada. Doutores, nós sabemos que os dados clínicos, as informações, os estudos clínicos são fundamentais para a tomada de decisão de vocês, para oferecer o melhor tratamento para o paciente. E no início de 2024, no ASCO-GU, nós tivemos o lançamento de dados que comparam as 3 principais drogas do mercado para o tratamento do câncer de próstata avançado. Que dados são esses? Precisamos começar por aí. Vamos atualizar esses dados. Queres começar? Bom, nós tivemos na ASCO-GU desse ano, que é o principal congresso de uro-oncologia, para nós oncologistas e urologistas que tratamos o câncer urológico no nosso dia a dia, então esse é o principal evento. Nós tivemos a apresentação de dados de vida real, através de 3 estudos: estudo ROMA, estudo HOME e estudo OASIS. Então, esses foram estudos que trouxeram para a gente um pouco da prática clínica dentro do cenário do câncer de próstata metastático sensível à castração, que é um cenário que a gente vem acompanhando novidades ao longo dos últimos anos. Então, nos últimos 10 anos, esse cenário mudou bastante. Nós tivemos, há exatos 10 anos atrás, a apresentação do primeiro estudo que intensificou o tratamento, que foi o estudo Charted, que colocou a quimioterapia dentro desse cenário, que a gente utilizava apenas a terapia de deprivação androgênica, de forma isolada. E de lá para cá, nós tivemos vários estudos que trouxeram os antiandrogênicos periféricos na intensificação desse tratamento. Então, temos várias opções de antiandrogênicos periféricos: a apalutamida, a abiraterona, a enzalutamida. E nesse ano a gente foram 3 estudos bem robustos em relação a números de pacientes, mostrando a prática americana. Então, não são estudos que trazem exemplos do mundo inteiro, que é muito difícil de fazer, mas foi uma população bem ampla. Se eu não estou enganada, foram 3 mil? Cada estudo teve uma quantidade diferente de pacientes. Eu acho que o estudo mais robusto nesse cenário foi o OASIS, que foram mais de 4 mil pacientes, trazendo comparações, que são comparações retrospectivas, mas que de fato nos trazem informações importantes. Então, o estudo HOME foi o estudo que fez essa comparação entre o uso de uma comparação indireta, porque na verdade esses pacientes eram analisados de forma retrospectiva, isso precisa ficar bem claro. Mas que avaliou pacientes tratados com apalutamida e pacientes tratados com enzalutamida de 2019 para cá, e mostrou um benefício de sobrevida global maior para a apalutamida do que para a enzalutamida. E da mesma forma, o estudo ROMA fez essa mesma avaliação, só que no lugar da enzalutamida foi a abiraterona. E também, da mesma forma que o estudo anterior, a sobrevida global em 2 anos ela foi estatisticamente significativa, de forma superior para a apalutamida do que para a abiraterona. O estudo OASIS já foi um estudo que tentou fazer, de fato, uma comparação entre essas drogas, entre esses tratamentos, e quem se destacou foi a apalutamida, que realmente trouxe um ganho maior e uma diferença estatística em relação aos outros antiandrogênicos periféricos. O que muda, doutor? Muda muito. Na minha opinião, como urologista, claro. A gente tem 2 grandes cenários quando a gente fala de dados, e não tem, talvez, especialidade que mais necessite e se baseie em dados. Exato. Que a oncologia. São esses dados que mudam a prática clínica. E isso são os estudos pivotais, são os estudos que determinam a mudança de uma prática clínica. Só que os estudos pivotais, eles são estudos extremamente bem desenhados, são estudos muito sérios, muito bem embasados. Mas muitas vezes eles são um pouco engessados. O protocolo de um estudo pivotal são estudos muito bem desenhados que às vezes não refletem o dia a dia. Então, estudos de vida real, como a Karine comentou, e muito bem comentado por ela, nos mostram e nos dão uma segurança melhor
para a gente ter na prática clínica, que é o dia a dia de consultório. Exato. Né? Então, a gente, nesse cenário do metastático sensível à castração, os últimos 10 anos talvez tenham sido os 10 anos mais excitantes, digamos assim, do tratamento do câncer de próstata, desde a descoberta que ele era um tumor hormônio sensível. Porque a gente não tinha muita coisa o que fazer. Né? E aí começou lá atrás com o Chartre, depois veio a biraterona, depois vieram as outras drogas. E outros cenários, inclusive, né? Combinações de drogas, hoje a gente fala nelas combinadas com quimioterapia. E muitas vezes, agora a gente estava ali na plenária discutindo exatamente isso, num painel de vários especialistas, condutas diferentes. Porque o dia a dia, às vezes, não reflete o estudo pivotal. É uma coisa na planilha, a outra é aqui, né, olho no olho. Exatamente. Então, quando a gente pega estudos de vida real, ele nos dá alguns insights que os estudos pivotais não nos dão. E, às vezes, até confirmam, corroboram os dados que o estudo pivotal nos dá. Que foi o que aconteceu. Né? A gente viu que a palutamida, em estudos de vida real, embora retrospectivos, e isso, claro, não vão ser estudos prospectivos, mas esses dados nos dão uma segurança da gente usar uma droga, ou da gente pelo menos saber a performance dessa droga no paciente com aquele cenário. Né? E quando a gente compara as drogas, né, Karine, e a gente não tem esse estudo prospectivo, não existe esse estudo prospectivo com o paciente usando uma droga ou outra, a gente precisa desse estudo retrospectivo, a gente compara para saber qual é o paciente, qual droga vai se beneficiar mais o paciente nesse cenário. Qual é o perfil do paciente Exatamente. que vai ser beneficiado com qual droga. Exatamente. E o câncer de próstata, eu sempre digo que os homens vivem 2 décadas atrás das mulheres. E o câncer de próstata não é diferente. Ele vive 2 décadas atrás do câncer da mama. A mama, a gente sabe muito bem como tratar por marcadores biológicos. Os marcadores, tá. Próstata, a gente não tem isso. Tá. Então a gente precisa de estudos assim, né? Saber como vai ser o desempenho na vida real. Qual é o perfil clínico do paciente. A gente precisa selecionar a droga baseada em dados clínicos e não biológicos. Então isso muda muito. Talvez um dia a gente consiga chegar lá na mama. Sim. Né? Mas por enquanto a gente ainda precisa selecionar a droga para esses pacientes baseado nesse modelo. Doutora Karine, quer complementar? Tem algum caso para trazer para nós? Então, a gente tem vários casos do dia a dia, né? Mas antes de falar, né, sobre os casos, eu acho que vale a pena reforçar um pouco essa questão, né, do quanto o dado de vida real é importante para a gente. Exato. Muitas vezes ele é Subjulgado. Subestimado, Subestimado. Não precisa. Porque realmente, assim, o que mais a gente precisa, de fato, são os estudos prospectivos, randomizados, são aqueles que, de fato, chamam mais atenção. Mas, muitas vezes, os nossos pacientes do dia a dia, eles não refletem os pacientes dos estudos clínicos. Né? O estudo clínico, ele é um cenário muito perfeito, né? Então, o paciente ele tem que preencher vários critérios para ele entrar no estudo. Então, é o mundo ideal, né, Karine? É o mundo ideal. Então, ele tem que estar dentro de um limite de idade, de um limite de performance status. Ele não pode ter complicações, ele não pode ter uma insuficiência renal, ele não pode ter uma anemia, ele não pode ter nada que saia ali do perfeito, né? E quando a gente chega no mundo real, a gente tem pacientes idosos com diversas comorbidades, usando polifarmácia, né, de vários medicamentos. Então, quando a gente vê esses estudos corroborando o que aconteceu dentro do clinical trial, isso dá muito mais segurança para a gente, né? Eu acho que, assim, para quem trata câncer de próstata ali no dia a dia, com alto volume de pacientes, esses dados eles já estão muito claros. Mas a gente escuta, né, do oncologista generalista, muitas vezes, será que realmente precisa? E do urologista mais ainda, né? A gente viveu, assim, tantos anos do uso de ADT de forma isolada, e muitas vezes a gente vê aqueles estudos americanos mostrando que um percentual grande de pacientes ainda não tem o seu tratamento intensificado por diversas razões. Uma delas é a falta do conhecimento, outra razão é a falta da crença de que, de fato,
traz benefício, outras vezes é acesso, mas esses dados, eles de fato corroboram aquilo que a gente viu no estudo clínico, né, e trazem uma robustez maior que de fato a gente não pode deixar de intensificar esse tratamento, né, e esses dados da palotamida especificamente mostram que não só é uma droga extremamente segura, né, mas ela tem essa eficácia bastante comprovada, né, e talvez aí liderando mesmo os antiandrogênicos. E num cenário com tantas opções, a gente precisa ter um norte. Sim, um pra nos diferencial guiar. seguro. Exatamente. E quando tu tá ali na frente do consultório com o teu paciente, tu precisa saber qual droga tu vai escolher. Então, o estudo de vida real, ele te dá essa segurança, né? Que agora a gente tem, né? Porque não Temos dados. Temos dados. Pronto. Para você que está nos acompanhando aqui na frente do stand, boa tarde. Tá? Vou dar aqui um tchauzinho para vocês. Essa conversa ela é muito importante para atualizarmos, então, esses dados para o melhor tratamento para o paciente. É por isso que todos nós estamos aqui. Sim. Não é? Para a gente finalizar, doutora Karine, mais alguma coisa para complementar sobre esses dados? Porque se havia dúvida, agora não precisamos mais. Já temos os dados. O que vai mudar no dia a dia? Eu acho que assim, as opções de tratamento para esse paciente com câncer de próstata sensível à castração metastática, elas vão continuar existindo e a gente vai continuar tentando selecionar o melhor paciente para cada tratamento, né? Eu acho que esses dados trazem um pouco mais de robustez à palotamida, porque como foi colocado aqui pelo Giba, a gente não tem estudo comparador, que nós chamamos head-to-head, né? Um estudo que realmente faça uma comparação prospectiva entre essas drogas. Então, eu acho que esses estudos, eles de fato, né, mostram que a palotamida é uma droga extremamente eficaz, né? Parece mais eficaz do que as outras nesses dados que nós tivemos, de forma retrospectiva. A gente tem que ter realmente, sempre lembrar que isso é análise de banco de dados, tem todos os seus viés, mas é interessante que quando a gente observa as características dos pacientes, né, esses grupos, eles parecem estar bem equilibrados. Então, não tem nenhum viés que chame a atenção. E um outro ponto interessante é que tanto no HOME como no ROMA, o dado de sobrevida global em 2 anos da palotamida foi muito semelhante ao TITAN, que é o estudo pivotal, né? Então, assim, dá ali, de fato, uma segurança de que ele está refletindo realmente o que foi visto no estudo, diferente do que aconteceu com a INSA e com a AB, né? Que tem ali uma divergência entre o ARCS, por exemplo, pivotal e o estudo de vida real, né? O Latitude também. Então, eu acho que isso é uma coisa que chama bastante atenção. E que é isso, assim, dá de fato uma segurança maior para a gente escolher aquele tratamento que a gente considera que possa ser mais eficaz para o nosso paciente. O doutor vai até apresentar um caso, né? Sim. Um caso do consultório, recente. E, inclusive, eu peguei um exame dele agora de sexta-feira passada, faz 5, 6 dias. E um caso bastante interessante, um senhor de 83 anos, que ele tinha feito radioterapia para um câncer de próstata há 10 anos, numa outra cidade. Ele morava em Curitiba na época. E ele fez acompanhamento com um urologista e oncologista por um período. PSA sempre zerado. PSA é o marcador que a gente utiliza para acompanhar o câncer de próstata. E a partir daí, o homem ele é muito simplista, né? Eu tratei, acabou. PSA zerou, toquei a vida, né? Diferente da mulher, que é mais cuidadosa. Ter uma manutenção com mais frequência. A mulher é mais cuidadosa com a saúde. E aí, a partir daquele momento, ele começou a cuidar com um cardiologista, né? E o cardiologista, ele pedia os PSAs de rotina, né? Junto com outros exames. E o PSA começou a subir, né? E a gente chama de recorrência bioquímica, quando o PSA começou a subir. E quando o PSA começou a subir, o cardiologista encaminhou ele para o urologista para avaliar. E pro azar dele, ele mora hoje em Balneário Camboriú, que é uma praia. Ele caminhava na praia todos os dias. Ele tem 83 anos. E ele teve uma queda no calçadão de Balneário, caiu, fez uma fratura exposta, teve que botar uma prótese de joelho. E nessa confusão toda, ele perdeu o foco o time dos exames para medir o PSA. Então, quando ele chegou pra gente, ele chegou numa condição com muitas metástases ósseas, com bastante dor óssea. E a gente começou a tratar ele logo em seguida. A gente fez o bloqueio androgênico, iniciamos com a palotamida no outro mês. E ele teve uma resposta muito boa, né? E ele ainda teve uma retenção urinária, ele não conseguia mais urinar, ele teve que usar uma sonda. Porque o tumor localmente começou a crescer também. Tá.
E ele teve uma resposta muito boa, com o PSA despencando, que é o que a gente vê muito nesses pacientes, né? O paciente que responde muito bem, né, Karine? Ele responde rápido e o PSA despenca e se mantém. Né? O bom respondedor, que a gente chama. E, inclusive, localmente, ele teve uma resposta muito boa e das metástases também. Então, isso reflete, assim, o quão importante é hoje a gente ter essas opções de tratamento. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha muita coisa o que fazer para esse senhor. Sim. Né? Um paciente de 83 anos, né? Nós vamos fazer quimioterapia para ele? Não é todo mundo que aceita ou que quer. Né? E foi como a Karine disse, a sobrevida global aumenta. Sim, a gente faz, e não só aumenta a sobrevida, né, mas com qualidade de vida. Então, esse paciente melhorou da dor. Então, a gente não quer só que o paciente viva mais. O paciente de 83 anos, ele já tem aí toda uma vida muito bem vivida, né? Essa frase que eu adoro. A gente não quer colocar só mais anos na vida. Mais tempo de vida, né? Mas que seja mais com qualidade. vida. Mais vida. Nos anos. Perfeito. Exatamente. E isso os tratamentos trazem. Porque o câncer de próstata ele tem um comportamento distinto de outros tumores, como pulmão, como esôfago, como pâncreas. Ele não vai levar o paciente ao óbito em 6 meses. Isso é muito raro de acontecer. Então, esse paciente ele vai ter uma vida de alguns anos convivendo com esse câncer. Mesmo uma doença avançada. Sim. Isso pode durar até uma década. Então, essa década, ou esses 5, 6 anos, tem que serem bons. Perfeito. Tem que serem bons, não pode ser sofrendo. Perfeito. Não pode ter dor, não pode ter limitação de atividade física. Sim. Né? Então, isso a gente consegue hoje. Que boa notícia. E é interessante que a palutamida talvez seja o antiandrogênio que a gente tem mais dado de qualidade de vida, né? Então, assim, foram vários scores de qualidade de vida que foram analisados, né? E, de fato, é o que a gente vê na prática, Exatamente. né? O paciente melhora. Era um paciente que estava com dor, que tinha tido uma fratura. E é um tratamento bastante indolente em termos de efeitos colaterais, né? Então, a gente tem que ter toda aquela questão cardiovascular, né, de todo esse acompanhamento, que é super importante, principalmente no paciente idoso, e que muitas vezes ele já tem ali algumas comorbidades, especialmente cardiovasculares ou metabólicas. Mas isso sendo bem acompanhado, né, o paciente tende a ter uma vida de excelente qualidade com o tratamento. O remédio não pode ser pior que a doença. Repete, doutor. O remédio não pode ser pior que a doença. Olha para aquela ali, ó. Olha lá, vamos lá. Não vai pode, dar close, né? você pega, pausa. Vai dar close agora em você. O remédio não pode ser pior que a doença. Né? O remédio tem que controlar a doença, porque nesse cenário a gente não busca cura. Ele tem que controlar a doença e tem que trazer algo mais, que é a qualidade de vida, que é a melhora da dor, que é a disposição. Tu tem que ter uma resposta de vida, não só de doença. Exato. Estou muito feliz em começar o nosso primeiro episódio do AtualizaCast, aqui no maior congresso de urologia do Brasil, com essa boa notícia com vocês. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Com certeza teremos mais para falar, mas o que eu vou sugerir para você que está nos acompanhando, se você quiser mais informações sobre os temas que nós discutimos aqui, você pode procurar alguém oficial, algum canal oficial da Janssen. Muito obrigada, doutor Giba. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Karine. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigada.